lição de terça-feira e a lição dessa semana está assim, olha, bugando a cabeça da gente, né? De repente você está ouvindo coisas e está lendo algumas coisas que você nunca tinha parado para pensar. Mas vamos lá, vamos continuar conversando para ver se a gente consegue chegar a um consenso, ok? Veja, na lição de terça-feira está falando de que é importante, primeiro, eu confessar um pecado ou um erro. Claro, eu chego, eu confesso para quem? Às vezes eu tenho que confessar para alguém, às vezes eu tenho que confessar para o próprio Deus, né? Na verdade é o contrário. Eu sempre tenho que confessar a Deus as coisas e aquilo que eu tenho feito. Semana passada eu falei um pouquinho sobre pedir perdão de forma específica pelos nossos erros para demonstrar de que eu estou arrependido daquilo que eu fiz. E não simplesmente, Senhor, perdoa os meus pecados de uma forma genérica. Ele quer saber exatamente quais pecados que você está arrependido e que vai tomar uma nova postura na tua vida. Então, a primeira coisa é o quê? É confessar. A segunda coisa que vem trazendo aqui no estudo dessa semana é faça restituição. E, inclusive, é como se tivesse uma multa que você tem que, aqui em Levíticos, trazer 20% a mais daquilo que você tirou de repente de alguém. Aí você fala assim, nossa pastor, mas é assim mesmo? É interessante. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se o nosso mundo moderno colocasse essa regra para funcionar, eu tenho a impressão que corrupção, roubo seria muito menor. Quer ver um exemplo? Tem ladrão que rouba a vida inteira, quando ele é pego, ele vai para a cadeia e aí ele paga o melhor advogado da cidade, do estado, do Brasil inteiro, com o dinheiro que ele roubou. E aí ele consegue uma pena menor, algumas condições, porque o advogado dele é muito bom. Agora, imagina se a pessoa roubou, vamos supor, ela roubou 100, aí ela tem que devolver aquele 100 e ainda ela vai perder 20% a mais daquilo que ela roubou para distribuir para aquelas pessoas que ela fez mal. O que acontece? Ela ia pensar um pouco mais. Nossa, eu tô aqui nessa vida de roubo, mas daqui a pouco eu vou ficar pior do que como era antigamente, entendeu? Imagina se isso acontecesse, por exemplo, com os políticos. O político vai lá, pega o dinheiro, ele é acusado de roubo, ok, então agora você tem que devolver tudo que você roubou e mais 20%. Ou seja, eu tenho a impressão de que essa regra lá de Levíticos, ok, que muitos desprezam, se colocasse no nosso dia a dia, nós teríamos uma sociedade muito melhor, ok? Aí eu quero finalizar com o que está dizendo a própria lição, que fala assim, ó, é por isso que na oferta pela culpa, o único sacrifício aceitável era o carneiro. Esse era um dos sacrifícios mais custosos, mais caros, perdendo apenas para o novilho. Sem dúvida, expressava o alto custo que o pecado exige, mesmo quando alguém é perdoado. Para um pouquinho, reflita sobre isso. Pode ser que você não esteja concordando muito com o que a lição está falando, mas se é a lição, se é o pastor, então você pode discordar. Mas se é o ensinamento da Bíblia, a gente tem que fazer a reflexão e permitir com que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida para que a gente venha a se adequar à Bíblia. Não é a Bíblia se adequar às minhas verdades, mas é eu transformar as minhas verdades nas verdades da Bíblia. Ok? Deus abençoe você e amanhã a gente se vê.